o clima é de instabilidade. Apesar de ter perdido apenas uma partida no ano, o rubro-negro ainda não convenceu dentro de campo. Investimento aumenta a expectativa do torcedor e também a cobrança. O Flamengo, mesmo com a vitória por 1-0 no clássico contra o Botafogo, gol do zagueiro Rodolfo, vive essa cobrança por melhores atuações. 90 minutos, cheios de polêmica, na arbitragem da expulsão de Vinícius Júnior e até a cena de injúria racial de uma torcedora alvinegra ao jogador. Eu creio que é uma coincidência. O Vinícius entrou no último jogo, fez o gol, aquela saudação dele foi marcada pela torcida. E quando você generaliza e diz que quando ele saiu, que ele foi vaiado, aqui do lado de cá, onde é a saída, é só o torcedor. Nós estávamos no campo do adversário, nós estávamos no campo do Botafogo jogando, um clássico que era mando nosso. Então é muito natural que na saída ali ele fosse xingado, mas pela torcida do Flamengo, eu acho que não. Acho que deve ter desculpado a jogada que ele teve, ele me falou que resbalou e bateu mesmo no pé do cara. Então o juiz interpretou e paciência. Vitória, mas a pressão por resultados continua, principalmente depois do empate com o River Plate pela Libertadores. O técnico Paulo César Carpegiani rebateu as críticas e deixou claro que o time está no caminho certo. A cobrança exagerada em cima do time do Flamengo, vocês estão emendando esses resultados todos. O Flamengo é a única com possibilidade de disputar uma vantagem lá na frente do campeonato estadual. Esse é o quarto clássico que nós jogamos, vamos jogar, eu acho, mais uns 6, 7, 8, não sei quantos, o campeonato assim exige. E eu, sinceramente, não vejo, porque há uma cobrança exagerada. Faltam 10 dias. Nesse decorrer, o Flamengo vai ter 2 jogos pela Taça Rio. Contra o Boa Vista, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e no final de semana contra o Macaé. E o planejamento do técnico Paulo César Carpegiani deve ser muito parecido da semana de preparação para a partida de estreia na Libertadores contra o River Plate, onde ele teve 2 jogos, contra o Madureira e contra o Fluminense. Contra o Madureira colocou um time titular e no clássico Fla-Flu um time reserva. E esse planejamento deve ser repetido. Estou tentando aproveitar aquilo que eu tenho de melhor tecnicamente e para desenvolver um sistema tático, eu tento adaptá-los e não influindo na característica deles. Tenho conversado exatamente o que estou dizendo aqui para vocês. Amanhã, depois, se eu sentir alguma coisa diferente, eu farei a modificação que for necessária. Um Flamengo em busca de uma semana de paz, de vitórias. Encaixar esse time taticamente, controlar a ansiedade para a volta por cima na Libertadores. Olha, Paulo Lima, tá aí um personagem, falando em cobrança, que sabe muito bem o que representa o Flamengo. Lógico. Campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão brasileiro como jogador, enfim. Você acha que existe realmente uma cobrança exagerada nesse início de ano do Flamengo? Principalmente no aspecto do desempenho do time? Eu acho que exagerada talvez não seja a palavra mais adequada. Mas que a cobrança tem que existir, tem. Porque do jeito que a diretoria do Flamengo atende às necessidades da comissão técnica e principalmente ali do Rodrigo Caetano, né, que é o homem que enxerga onde vai colocar boa parte do dinheirinho que o Flamengo investe nesse grupo, tem que ter cobrança. Tem que ter cobrança mesmo, porque é o insucesso da temporada passada que ainda está refletindo da Libertadores da América. O Flamengo ficou fora da fase de grupos, depois chegou até um pouquinho mais longe na Copa do Brasil, chegou a andar bem no carro da frente ali no Campeonato Brasileiro, mas começa o ano com um resultado que a torcida não esperava, e tampouco a comissão técnica, que é o empate com o River. Está dentro do prognóstico? Lógico que está, mas não era possível, nesse momento, pensar que o Flamengo saísse com uma adversidade já na primeira rodada jogando em casa, né? Porque na temporada não foi assim. Pegou o São Lourenço, sapecou e foi bem. Depois ficou fora, aí sim, esse fantasma das competições internacionais, né? Esse trauma de Libertadores da América e da recente derrota na Sul-Americana, é que carregam o Flamengo a esse peso nas costas. E o Carpegiani, ele está correto. O time tem aí uma fase boa, mas falamos isso aqui, uma fase boa em competição local, né? Competição internacional tem um jogo, um empate. É pouco para o Flamengo. E vai jogar lá em cima, tá bom, é nível do mar e tal, mas é jogo difícil na Libertadores. Perdendo fora de casa vai ser complicado resgatar. Agora, que vença. Paulo Lima, pensando na Taça Rio, faltam 2 jogos para encerrar a fase de classificação. O Flamengo tem pela frente o Boa Vista e a Portuguesa.
Seriam os 2 jogos para nós acompanharmos em campo o goleiro Júlio César, porque ele chegou, está no Flamengo, está treinando, nós não vimos ainda atuar, mas o contrato dele só vai até o dia 28 de abril. E ele chegou e já deixou o torcedor ciente, vou atuar apenas no Campeonato Carioca. São esses jogos? Vamos acompanhar nos 2? Eu acho que talvez os 2 não seja recomendado, né? Porque tem que dar jogo pro Diego também, né? Mas aí poderia ser o jogo do Macaé, o Diego, né? Já que é véspera de Libertadores. O Júlio tem que jogar, né? Porque ele veio para fazer isso. Ele não veio para cá para ficar apenas ali no treino, fazendo cai para a direita, cai para a esquerda, reposição, fazendo a sua parte de flexibilidade, de deslocamento, nada disso. Ele veio para jogar. Então, a hora que o Carpegiani vai dar espaço para ele, tem que ser num desses 2 jogos aí da Taça Rio. Libertadores, ele não está inscrito, não vai jogar, então, eu não sei. Deixa jogar. Deixa jogar. Carimba ali o passaporte dele com a camisa do Flamengo e um abraço. Esquece o Júlio César. Ele que já declarou que quer voltar para Portugal, né? Falou, ele deu uma entrevista. Cumpriu o contrato dele aqui com o Flamengo e quer voltar para Portugal. Ele concedeu uma entrevista para o Gazzetta dello Sport, que é um principal jornal, né, da Itália, principal jornal esportivo, e o Júlio César ele falou que terminando o contrato ele retorna para Lisboa, onde ele tem residência, enfim, ele está muito preocupado com a situação no Rio de Janeiro, violência, e decidiu que vai fixar residência lá em Portugal, e elogiou muito nessa entrevista o Vinícius Júnior, hein? Vinícius Júnior, o Júlio César destacando muito. A gente está vendo imagens dele aí, pode ser novidade, pode ser relacionado. Júlio que foi destaque na Inter de Milão durante muito tempo, tem moral para a imprensa italiana. O Paulo Lima, a gente estava falando aqui, a nossa hashtag está falando de nomes que podem surgir, podem completar a lista do Tite, né? Certo. Mas tem um jogador que disputou a Copa do Mundo em 2014, que foi titular da seleção brasileira por muito tempo e tem muita bola, hein? Muita bola e tem idade, hein, Paulo Lima? 26 anos. Tô falando do Oscar, rapaz, que tá vivendo um momento iluminado lá no futebol chinês. Aliás, Oscar, que prazer falar novamente com você.